Legal, estamos de volta com Conexão. Vamos seguir nessa linha das redes sociais e a sua importância para a construção ou desconstrução, como disse aqui o Ednelson Prado, no caso das eleições, como aconteceu em 2014, e nós estamos aí às vésperas de 2016. 2014, primeiro turno das eleições, nunca antes tinha sido tão comentado em rede social. O recorde anterior era da Índia, onde houve 227 milhões de posts. No Brasil, foi quase 3 vezes mais movimentado, com 674 milhões de interações no Facebook. No Twitter também, foram aproximadamente 40 milhões de mensagens publicadas. Ou seja, é uma ferramenta importante para a eleição, seja para a construção ou para a desconstrução. O Ednelson falou aqui que os candidatos, que os políticos vão para a rede social para se comunicar, para interagir com o cidadão, com o seu eleitor, mas não sabem o que fazer. Aí eu pergunto, e os profissionais dessa área? Eles hoje também estão capacitados para direcionar como os candidatos, como os políticos, ou como qualquer tipo de empresário possa interagir com o seu cliente? Olha, eu entendo, Miguel, que a gente está avançando, né? Como disse o professor André, tudo é muito novo. Então, as pessoas estão se capacitando, estão indo em busca de informações. Você já tem grandes profissionais trabalhando, né? Você já tem, nas grandes campanhas, você já tem profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo. É claro que aquela ideia de que a internet é de graça já foi por terra. A internet tem um custo. Então, o que a gente observa é que muitos candidatos não têm os recursos para determinados custos que a internet impõe. E aí acaba aproveitando o que tem de mão de obra, e aí essa mão de obra, se não tiver qualificada, ela pode colocar em xeque o trabalho que é feito. Mas você tem profissionais, você tem possibilidades, você tem pessoas que sabem exatamente o caminho a seguir. A gente tem sempre que aliar o conhecimento das redes sociais ao conhecimento político, que às vezes a gente observa que o cara entende redes sociais, mas não entende do viés político. Ou às vezes ele tem o viés político, mas não entende o funcionamento da ferramenta e o comportamento das pessoas lá dentro. Porque são situações diferentes daquela de eu usar o meu Facebook todo dia, né? Você tem outras responsabilidades, você tem outras necessidades, você tem outras possibilidades e você precisa utilizá-las, fazer com que as coisas aconteçam justamente para fazer o que o Luiz Carlos disse, alcançar o maior número de pessoas. Mas existem profissionais hoje ou eles estão se capacitando ainda? Não, você já tem grandes profissionais. Você tem profissionais muito bem qualificados. Rodrigo Gadelha, por exemplo, que trabalhou na campanha do Aécio, um cara que conhece muito. Tem muitos profissionais que já sabem como trabalhar nessa... Em cima disso, professor André, a gente vê hoje uma polarização clara, principalmente no Twitter. É a desconstrução da presidente Dilma por parte de aliados e simpatizantes do PSDB e da oposição e a tentativa de não ser desconstruídos por parte dos aliados da presidente Dilma, ao mesmo tempo de desconstrução da época FHC. Está polarizado no Twitter. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Eu acho que comentar a respeito disso, acho que eu comento um pouco, de forma geral, tudo o que a gente está falando aqui. A maneira como se organiza as relações virtuais, né, nas redes sociais, é uma forma que as pessoas encontram de construir a sua própria verdade. Né? Eu acredito que esse alcance das redes sociais na campanha política não é tão grande, porque acaba sendo um diálogo do converter ou convertido. Você acaba falando para as pessoas das suas pessoas. Então, eu sigo quem compartilha as minhas ideias, né? Então, eu vejo um lado só, vejo muito pouco outro. Você não expande também, né? Você não expande tanto. Agora, esse acirramento, né, ele tem uma característica que não nasceu na rede, né? E eu acho que é o reflexo, uma forma de reflexo do que você vê na condição política do país, né? É um acirramento mesmo de duas forças políticas, né, concretas que disputam poder no país e essa disputa acirrada porque muito próximo aos poderes do ponto de vista dos votos, né? A eleição foi decidida nas últimas horas, né? Quase 50% para cada candidato e quanto mais próximo a preferência dos eleitores, a tendência de acirrar os humores, né, é bem maior, né? Porque você acha que você gritando um pouco mais alto, xingando um pouco mais, você pode
convencer outra pessoa. Eu não acredito tanto no poder dessa desconstrução, desse acirramento. Porque, como eu falei, eu acho que a gente fica falando para convertido, né? Em si. Não propaga. Não propaga, não amplia as ideias que poderiam ser ampliadas. Eu vejo as redes sociais muito como essa forma de você construir a sua verdade. E esse é talvez o ganho da internet, né? Porque você aumentou muito as fontes de informação, né? É um benefício por um lado, o Luiz Carlos falou desse ponto de vista, mas ele traz também muito problema, né? Você pode inventar um monte de mentira e as pessoas achar que é verdade, né? E você tem até sites, no Twitter tem contas de humor que os caras inventam notícias falsas de política que tem pessoas que acreditam, né? Por outro lado, tem os políticos produzindo atos e informações que você pensa que é piada, né? Então, remete à questão da autoridade também, da fonte de informação que está para o espaço, que é uma condição, acho que, da pós-modernidade. Você confiar na fonte de informação hoje, a autoridade da fonte de informação não é como era na época do jornal, né? Quando não tinha internet, porque hoje são múltiplas e das mais diferentes opiniões, às vezes contraditórias. E aí, quem você acredita? Você acredita naquele que te aproxima mais das suas ideias. E não sei quanto que esse diálogo, né, de cegos avança. Diálogo de cegos e o quanto de credibilidade você pode depositar nisso. Né? Luiz? Bom, no Facebook da Câmara não tem mentiras, não tem invenção, não tem elogios aos vereadores, é apenas a informação, é o resultado da atividade deles individual ou coletivo quando você está em sessão, né? Por isso que eu elogiei, porque eu busco informação. Então, nesse sentido, eu acho que, para mim, né, funciona. Eu não sei desse ponto de vista técnico que o Ednelson conhece. Né? O Ednelson é secretário de comunicação da Prefeitura de Lorena, então eu gostaria que ele fizesse como é que ele explicasse para a gente como é que ele aborda as mídias sociais lá na Prefeitura e contar, como ele contou para a gente aqui no intervalo, sobre casos que a mídia social foi o canal para se resolver algum problema que prejudicou o munícipe. Ó, Luiz, quando a gente foi convidado lá para assumir a Secretaria de Comunicação, existia nas redes sociais, por ausência, uma presença digital da Prefeitura muito ruim. Ela apanhava muito. Porque como ela não estava presente nas redes sociais, né, a proposta de comunicação do meu antecessor era outra, então ele não frequentava as redes sociais, a Prefeitura não frequentava, a Prefeitura apanhava e não se posicionava. Então ficava só um lado da questão. Logo que a gente assumiu, a gente identificou que em Lorena, assim como em Taubaté também tem, mas em Lorena eu acho que isso é mais intenso, você tem grupos dentro do Facebook formados que têm uma presença junto à população muito forte. E as páginas das prefeituras, elas não conseguem conversar nesses grupos. Então a gente criou um perfil, que é o perfil Secom Lorena, e foi se apresentar nesses grupos, se colocando à disposição para receber as reclamações e as informações. Então, no começo, a gente ficava monitorando, então a pessoa ia no grupo, reclamava que a rua tal não tinha limpeza, que já tinha acionado a prefeitura não tinha resolvido. A gente entrava em contato com o secretário de Serviços Públicos, falava, ó, tem um problema lá, como que a gente vai resolver? Ah, pode agendar que dia 10 a gente vai lá resolver. E lá no dia 10 ele ia resolver. Então a Secom era o filtro. Ela era o filtro. Com mais ou menos uns 15 a 20 dias, no máximo um mês, com o resultado que a gente começou a obter, as críticas começaram a recuar e começou a dar espaço para o acionamento. Então as pessoas já começavam a fazer o quê? Então nosso trabalho de monitoramento diminuiu um pouco, porque as pessoas já falavam assim, olha, a luz da rua tal queimou a Secom Lorena, como que a gente vai resolver? Olha, o posto tal Secom Lorena está sem médico para atender hoje, como que a gente vai resolver? Então a gente recebia essas notificações e começava a demandar, né? E aí... eu estou achando que ele deu um jeito de virar chefe de gabinete. A gente começou a trabalhar... Isso aí é demanda de chefia de gabinete. Olha só como é a coisa. A gente começou a trabalhar nessa resposta, o que gerou uma crítica do outro lado. Olha como a coisa é. Dos vereadores. Que se acirrou quando a gente lançou um aplicativo, que é o aplicativo Lorena Melhor, para celular, em que as pessoas podiam fotografar, por exemplo, buraco de rua,
entulho. Que é uma demanda que chega para o vereador. Que chega para a gente, agora via aplicativo, e a gente acessa as secretarias e a pessoa pode acompanhar pelo celular o andamento da solução do problema. Fantástico. Então a gente aproximou a prefeitura, mas começou a receber críticas de vereadores, porque os vereadores começaram a entender justamente isso, que a gente estava buscando um pouco do trabalho. O papel deles. O que eu particularmente discordo, com todo respeito aos vereadores, porque o papel do vereador é legislar e fiscalizar o executivo. Mas tudo bem, se o entendimento deles é de que esse é um trabalho, então eu entendo que a gente é um aliado. Mas só uma observação, não é entendimento deles. A população ainda tem esse entendimento de que o vereador é para resolver esse tipo de problema. Mas por que então, a população... dizer que, olha, essa não é minha obrigação. Desculpa, na prática, Luiz. É difícil você se desvencilhar dessa tarefa. Então, mas na minha opinião particular, isso acontece por ausência do executivo. Porque se o executivo fizer o papel que é dele, que é esse de atender a população diretamente, o legislador, né, ele vai ter que cumprir o papel dele, que é o de fiscalizar. Mas como o município não cumpre, não abre esse espaço para esse diálogo, e é esse espaço que a gente está abrindo lá na Prefeitura de Lorena, realmente o vereador acaba ocupando um vácuo existente, ele ocupa um espaço que lhe deram. Né? E aí a gente tem essa distorção, pelo menos essa é a visão que eu tenho. Então, assim, Concordo. há muito que avançar lá em relação a esse atendimento, é claro que há. Houve resistência no começo por parte de alguns secretários? Houve. Hoje, todos os secretários são parceiros? São. Eles entenderam, eles começaram a perceber a resposta, como essa resposta veio. Então, tem muita coisa para fazer? Tem. Dá para dar conta de tudo? Não dá. Mas a gente consegue atender uma parcela bastante significativa. Só para uma observação, é porque o chefe maior comprou a ideia. Né? Ah, sim. Isso eu tenho que o chefe registrar. Maior deu a ordem, só olha, ele determinou exatamente isso. Vamos dar essa atenção. Então, quando a SECOM aciona, vamos dar atenção porque é sinal de que a coisa lá está estourando. Então, também tem isso. Porque também não adianta você prometer nas redes sociais e não fazer. E nisso a gente tem um apoio total do prefeito lá. Muito bom. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos na sequência para o quarto bloco do Conexão Popular aqui na TV Câmara Taubaté.